Fala, meus uergianos, tudo bem com você? Cadê meu povo abençoado de Deus, rapaz? Tudo bem aí? O pessoal sobreviveu aí ao primeiro exame de qualificação da UERJ? Eu espero que sim, galera. Bom, para finalizar esse trabalho, né, que eu comecei aqui no canal com o projeto Foca na UERJ, hoje é dia 7/6, né, dia do primeiro exame de qualificação, eu vou finalizar o gabarito da parte de física. E como eu tinha falado, né, nas aulas, né, são 5 questõezinhas que caíram ali de física. E eu espero muito que vocês tenham ido bem. Então, se você foi bem, né, se também não foi, coloca aí no bate-papo, né, que eu gosto de saber, né, e para enfim, né, pra gente poder se preparar também para os próximos exames de qualificação. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos que vamos lá, né, porque tem a coisa aqui pra gente fazer. Vamos lá. A questãozinha. Vamos lá? Então, a primeira questãozinha, maneira, questãozinha sobre ótica, né? Tava prometido aí de cair ótica geométrica e realmente caiu, né? E aí veio em forma de câmera escura. Bom, vamos lá. A gente treinou bastante lentes, eu achei que ia cair lente, mas enfim, vamos dar uma olhadinha nela aí. Vem fazer a correção dessa prova comigo. Ó, o desenvolvimento da fotografia deve-se, entre outros, né, ao dispositivo óptico conhecido como câmera escura. Tá bom? Isso aqui já é uma baita dica, na verdade, né? Porque a câmera escura ela já dá muita informação para a gente. Composto por uma caixa fechada com paredes opacas e um pequeno orifício em uma das faces. Os raios de luz partem de um objeto posicionado à frente da câmera e passam por esse orifício e projetam na face oposta a imagem precisamente invertida do objeto. Então ele inverte a imagem do objeto ali à medida que ele passa, né, por esse orifício. Considerando aí que vem, ó, um objeto de altura H, galera, beleza? Hzão, né? Que esteja a uma distância P, ok? Do orifício da câmara escura e que a distância entre as faces, aí ó, distância entre as faces da câmara seja P', como mostra o esquema. O que ele quer, professor? Nessas condições, ele quer a altura H da imagem projetada. Pessoal, quem estudou aí a parte de ótica geométrica, né, principalmente ali câmara escura, vai lembrar, né, que esse carinha aqui, ele... Peraí, deixa eu fazer uma modificação rapidinho aqui. Beleza, pronto, para ter mais espaço aqui. A gente vai ter que usar ali uma relação de câmera escura, que é o seguinte, ó, é I, imagem, no caso, né, o tamanho da imagem, pelo tamanho do objeto, IO, ok? Igual a P', que é esse comprimentozinho, né, da câmera, sobre a distância aí, né, o P, que é a distância do objeto até a câmera escura ali, do orifício. Beleza? Então, se você soubesse essa relação aqui, apenas uma questãozinha bem conteudista, né, você poderia aplicar ali, lembrando que o I é o H que ele quer. Então, ele tem H, né, sobre O, que no caso é o Hzão, beleza? Ali, ó, igual ao P', que ele não alterou, e também o P ali. Tá, professor? Isso aí. O que ele quer? Ele quer o H, né, professor? Então, vamos lá. Hzinho, né, perdão. Ó, Hzinho P é igual a P' vezes Hzão. Beleza? Regra de 3, né, galera? Simples, né? Se quisesse fazer direto também, se você já tem mais habilidade aí, né, com a matemática, enfim, já teria matado essa questão aí, né? Bem mais rápido. Mas, enfim, tô explicando aí pra galera, de repente, que tem mais alguma dúvida, tá começando agora, né? Tá bom? E aí, peguei esse cara que tava multiplicando, passei pra lá dividindo, e aí encontrei esse carinha, o H, né? Hzinho, igual a P'H sobre P, tá? No caso, alternativa letra B de benção. Beleza? Viu? Questãozinha extremamente simples, né? Não demorou muito. Dá pra gente matar bem rapidinho, né? Ainda expliquei mais um pouco, mas é uma questãozinha que a gente faria bem rápido. Nesse caso aqui, dá uma olhada, ó. Com base no texto a seguir, responda as questões 35 e 36, né? No caso, a 35 era de física, né? A 36 eu não lembro exatamente se era de química ou de biologia, enfim, né? Mas ela fazia parte ali, né? O que ele quer? Ele fala que na época do acasalamento dos carneiros, das rochas, enfim, a disputa entre machos e fêmeas envolve carneiros correndo em sentidos opostos e colidindo com seus chifres em velocidades que podem alcançar 65 km por hora. Meio que ele já me deu uma velocidade ali
e a gente já fica meio alerta, né? Imaginando que essa velocidade seria utilizada no problema. No instante do impacto, parte dessa energia cinética desses animais é convertida em som e uma parte em calor é absorvida pelos chifres pelo crânio. Beleza, né? Então parte dela, né, vai para energia ali, né, em forma de calor, e outra parte ali vai ser absorvida. Tá bom. Admita-se que dois machos da espécie, ovos cardenes, né, cardenises, sei lá, enfim, ambos com massa de 120. Ah, pessoal, então ele me deu a massa, né? Tá aqui a física, é o que eu preciso. E velocidade de 64,8 quilômetros por hora. Eles vão colidir. A soma das energias cinéticas, beleza? Dos carneiros. Quem estava na nossa live de revisão vai lembrar que a gente falou muito sobre energia, né? Principalmente na aulinha, né? Que a gente deu. A gente falou muito sobre energia. E aí tinha até uma questãozinha de energia cinética. Energia cinética, galera, ela é um meio, tá bom? De mv ao quadrado, que é a massa multiplicada pela velocidade elevada ao quadrado. O que ele quer, professor? Ele quer a energia cinética da soma dos dois carneirinhos ali, que só que é igual, né? Então, vou calcular para um carneiro e aí a gente faz, né? Duplica para o outro, tá bom? Combinado? Então, ó, vai um meio aí, né? Da massa, que é 120, né? Opa, vou botar direitinho aqui, vamos lá. 120 já está em quilogramas. Só que a velocidade, fera, me pegou. Por quê? Porque a velocidade está em quilômetro por hora. Não pode, né? Tem que estar em metro por segundo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 64,8, beleza? Divide aí por 3,6. Ah, é verdade, professor. Tinha que, né, converter. Como é que a gente faz essa conta? Vamos lá. Tira a vírgula ali. Só tem uma casinha depois, né? De cada número. Então, a gente pode dividir aí 648 por 36. Se você dividir isso aí, galera, você vai achar 18. 18 metros por segundo. Pronto, matou a questão. Bota aqui 18 elevado ao quadrado e a gente faz a conta. Aí o que eu vi aqui? Eu falei, opa, 120 divide por 2. Olha que legal. 120 por 2 ali, galerinha, me dá 60. 60. E 18 vezes 8, galera, fiz aqui, né? Já até botei lá no Instagram o gabaritinho, né? Pessoal poder dar uma olhada. Então é 324. Beleza? Se você ainda não me segue, @visudocelinho. Fica lá, né? Atento aí. Tá? 60, professor, vezes 324. Quanto vai dar aí? Vamos lá. Vai dar 19.000. Beleza? Vou botar um 9 bonitinho pra você, né? Isso é um 9 muito feio. Ó, 19.440 joules, beleza? Pronto, aí você vai falar, aí, professor, é a resposta? Não, criatura, lembra que ele queria que você duplicasse esse valor, né? Vai ter que ser a soma dos dois aí, né? No caso, a gente pega aí esse 19.440 e multiplica por 2 aí. A gente vai achar a resposta. Então, a energia cinética, né, da nossa resposta aí, galera, ela tá batendo 38.000, beleza? 880, tá? Joules, tá? Não esquece da unidade. Então pronto, bateu aí. Espero, né, que você tenha acertado essa questão, né? Se você acertou aí, deixa nos comentários, né? Pra gente ver aí como é que foi, beleza? Questãozinha bem interessante, né? Não tava tão difícil, não tinha um nível de complexidade grande, não. Beleza. Vamos lá. Ah, essa questão aqui é muito legal, galera. Eu gostei muito dela. Há anos que não caía dilatação, né? E aí, eu lembro que até na live que a gente fez de revisão, a galera perguntou, pessoal, vai cair dilatação? Eu falei, cara, muito pouco provável de cair. E tá aí, né? Mordi minha língua, caiu dilatação. Mas tá bom, né? Acontece. Mas era uma questãozinha que dependia de análise de gráfico, né? Que ele me dava aí. Ele fala que no experimento os líquidos ABC, né, de recipientes distintos, essa parte é interessante, ó, inicialmente a mesma temperatura, tá vendo? Tanto que a gente está vendo aqui, né? Todos eles estão inicialmente a 20 graus, né? Tem um volume ali inicial também de 40, né, centímetros cúbicos, e com o mesmo volume, né? Beleza, então o volume inicial deles é igual, né, pessoal? Isso aí. Foram submetidos simultaneamente a uma fonte térmica constante. Oh, show! Observe os gráficos das variações de volume de cada líquido em função da temperatura. Então, eles vão variar o volume de acordo com a temperatura, tá? Nessas condições,
Ele quer a relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica. E, professor, precisa de fórmula? Cara, essencialmente não. Essa questão a gente poderia matar por análise. Mas eu vou te mostrar como é que era a fórmula aqui, ó. Era a variação do volume, que era o volume inicial, coeficiente, variação de temperatura. Beleza? Aí, bom, da maneira correta, o que que a gente faria aqui, né? Coeficiente, que é o que ele quer, correto? Daria aí a variação de volume sobre, beleza? Volume inicial vezes a variação da temperatura, tá? E aí, analisando a situação, eu entendo o seguinte, né? Que o meu maior coeficiente, né, ali de dilatação volumétrica, tá? Isso aqui é de volumétrica. Ele também tem a maior variação de volume, diretamente proporcional. E ele é inversamente proporcional à variação de temperatura. Mas só que se eu olhar para cá, eu tenho 20 aqui, cara. E aqui eu tenho 100. E nesse ponto do 100, você tá vendo, ó? Todos os pontinhos aqui, ó, batem lá no 100. Aí você vai falar, pô, então variação de volume, né? A variação de volume não. Variação de temperatura ali, a gente pode pegar a mesma, né? Porque de 20 para 100 ali a gente tem 80, né, pessoal? Isso aí. Então é a variação de volume que vai decidir? Exatamente, fera. Por quê? Se você olhar aqui, para esse cara a gente tem 120, para esse cara a gente tem 160 e para esse cara a gente tem 200. Então as variações de volume são diferentes. O que que eu entendi? Maior variação de volume, maior coeficiente, né? Menor variação de volume, menor coeficiente. Então, se eu pensar nos coeficientes, eu vou ter ali coeficiente A, né, maior coeficiente B, maior que coeficiente C. Então, menorzinho aí é o C, professor? Exatamente. E aí eu tenho ali na ordem inversa, né, onde ele bota coeficiente C, coeficiente B, coeficiente A, resposta letra B. Beleza? Se você analisou de outra maneira também, pelo gráfico direto, não tem problema, dá mesmo, tá? Até porque era só você olhar ali pelo gráfico que você veria, né? que ele tem, né? A mais inclinada ali, né? Certeza ela teria maior variação de volume, tá bom? Beleza, questãozinha bem fácil. Ah, essa questãozinha de cinemática, tava faltando, né, galera? Sempre cai cinemática ali na prova da UERJ, né? Cadê a questão de cinemática? Tá aí, fera, vamos dar uma olhadinha nela, ó. Questão 42. Em uma estação de metrô, os usuários A e B se deslocam no mesmo sentido. Pô, legal, isso aqui é bacana. Com velocidade constante. Galera, eu falo muito disso aqui nas minhas aulas, né? Se ele falou velocidade constante, eu já sei de cara, antes de começar a questão, que isso aqui é uma questão de movimento retilíneo uniforme, pô. Entendeu? MRU. MRU me leva para velocidade média, sorvete, né? Aquelas equações que a gente já conhece. Então vamos lá. Ele me dá a velocidade do A e do B, né? Me fala que a velocidade do A é de 1 metro por segundo, 1 metro a cada segundo. E a velocidade do B é 1,6 metros por segundo. Beleza, respectivamente. Em um determinado instante, eles atingem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o ponto P. Fala que o usuário A, ele segue, esse cara aqui, ó, pela esteira rolante à sua frente, enquanto o B segue fora da esteira. Pô, beleza, professor. Ambos mantendo velocidades iniciais. Legal. Sabendo que a esteira possui um comprimento de 160 metros e ela tem uma velocidadezinha, né, de 1 metro por segundo, o que é que ele quer? Vamos ver. Considerando que apenas o percurso corresponde ao comprimento da esteira, ele quer a diferença. Diferença subtração, né, galera? Diferença de quê? De tempo, de segundos entre A e B, para poder percorrer esses 160 metros. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Ó, o que eu posso fazer aqui contigo? Ó, primeiro, partir do que ele quer. Então, ele quer o tempo de B menos o tempo de A. Show? Lá na nossa live da primeira, né, que a gente fez, a primeira live do Foca da UERJ, Foca na UERJ, a gente fez uma parecida com essa, que ele pedia a diferença dos tempos também. É o mesmo sistema, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o tempo de cada um, né, pessoal? Vai. Então, vamos lá. Ó, só que esse cara do A, ele tem uma velocidade relativa, até porque ele já estava em movimento, né? Ele estava a 1 metro por segundo ali, né? Isso aí.
Mas aí ele entrou na esteira, pessoal, que também tem 1 metro por segundo. Pois é. E aí a velocidade desse camarada ficou o quê, galera? A 2 metros por segundo. Tá? Para calcular o tempo, utilizando a velocidade média, você lembra que Vm é igual ao quê? Delta S por delta T, correto? Beleza? Aí, para achar o tempo, o que eu tenho que fazer? Botar o delta S sobre a velocidadezinha que ele tiver ali. Só que se eu fizer isso para esse cara, né, que no caso, né, o primeiro ali que a gente fez, vai me dar 160 metros em 2 segundos, metros por segundo, perdão, né? Aí, ó. E aí pronto, achei. Então o primeiro ali, galera, ele vai me dar o quê? 80 metros por segundo. Pronto, achei ali 80 metros por segundo. E esse segundo aqui, professor, da velocidade do B? Mesma coisa, vamos lá, ó. Variação aí do B, né? Como é que ela vai ficar? 160 metros, que é o mesmo comprimento. Só que esse cara tinha uma velocidade de quanto? 1,6 metros por segundo. E aí é só tirar essa vírgula, né? Vai ficar 1.600 por 16. Se você fizer isso aqui, vai te dar, galera, 100. 100 o quê? 100 segundos. Então tem 100 segundos daqui, 80 segundos daqui. E aí eu tenho a minha resposta. 100 menos 80 vai me dar 20 segundos. Questão extremamente fácil. Se você não faz o projeto Foca na UERJ, cara, tu tá perdendo teu tempo. Faz o projeto Foca na UERJ. Eu vou abrir aí para o próximo exame de qualificação. Fica atento aí, participa com a gente. Questões como essa, gente, são questões dadas. Não tem como errar um negócio desse aqui. Entendeu? Beleza? Tá? Fica atento aí. Vamos lá, galera. Última questãozinha aqui da rodada, só 5, né? Então, bem tranquilinho. E essa questão, para mim, também foi uma bem tranquila, bem fácil. Ele fala que tem W, X, Y, Z, principalmente a galera do terceiro ano, né? Lá do Colégio Adventista onde eu dou aula. O pessoal já viu isso aqui, né? No primeiro bimestre. Inclusive, eu cobrei uma dessas na prova. E a gente fala que são 4 esferas condutoras idênticas. Qual é a chave desse tipo de questão? A palavra esferas idênticas. Tudo tem palavra-chave, né? Pois é, por quê? Porque quando eu tenho esferas idênticas, essencialmente são questões que eu vou ter contato entre essas esferas. E aí eu posso fazer aquela clássica, né? Soma algébrica, a gente somar, né, o valor das esferas e dividir pelo número de esferas que tiverem em contato. Então, hein, fica atento aí que a gente vai fazer isso. Elas são eletricamente isoladas, que apresentam diferentes valores de carga em coulombs, conforme indicado na figura. Então tem lá, a esfera W é neutra, a esfera X tem -6, a esfera Y tem 1 e a esfera Z tem 9. Beleza. Considere em determinado momento que ocorre o contato. Olha aí, não falei com você? Contato elétrico simultâneo entre as esferas. E, inclusive, tem que ficar atento nesse ponto. Por quê? Não é contato igual a gente está acostumado a ver nas questões, né? Que é feito de 2 em 2. No caso, é contato de todo mundo junto, né? Aí ele fala aqui, após o contato, a distribuição de cargas. Ele quer saber o valor de uma esfera, não. Ele quer saber a distribuição de cargas, né, professor? Como é que fica isso? Então, galera, esse aí é o princípio da conservação das cargas elétricas, tá? Beleza? Para quem não conhece aí, né, tem o princípio da conservação das cargas elétricas, que ele vai falar para a gente, né, basicamente aí, né, que a gente pode distribuir o valor dessas cargas. Então, se eu pensar, né, nessa configuração, eu vou ter aqui um somatório do valor dessas cargas, fazer alguma coisa para você entender, dividido pelo número de esferas que eu tiver em contato simultâneo. Ah, professor, então é mais ou menos assim, né? Tipo, a gente pega o zero ali, soma lá com -6, não é isso? É, coulombs, né? Bota todo mundo em coulomb logo. Beleza. Aí bota lá mais 1, correto, professor? É, mais 9, né, professor? Isso, divide todo mundo por 4, porque são 4 esferas em contato ao mesmo tempo, tá bom? Fez essa galerinha toda aí, galera, o que vai dar? Vai dar 4, né, coulombs ali dividido por 4. Então, no final das contas, cada esferinha aí, ela teria o valor quanto? De 1 coulomb. E aí todas elas vão ter a mesma coisa, pessoal? Todas elas vão ter a mesma coisa. Então, só tem uma resposta possível aqui. Letra D.
onde todas elas têm a mesma quantidade de carga. Se você já conhecesse o princípio da conservação de cargas, você nem precisaria fazer isso aqui, obviamente. Olharia para a questão, em menos de 1 minuto, você já mataria ela aí sem problema nenhum. Bom? Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você participou do Foca da UERJ, né? Muito obrigado. Foram mais de 300 pessoas aí nessa última live. E, cara, é muito legal, né? Muito gratificante, né? Como professor, né? Poder ajudar vocês, né? Nesse processo aí, né? De carreira, de vestibular, enfim, né? Que é tão importante para vocês. Valeu, galera. Grande abraço. Fica atento aí no bisu de Salinho. Valeu, nos vemos na próxima. Tchau.